Boa noite a todos. A casa está cheia, né? Está aqui que nem vê. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e que a paz de Deus esteja convosco. Nós vamos estudar hoje juntos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse evangelho ele tem um contexto linguístico muito interessante que não dá para deixar de lado. Quando a gente fala da reencarnação, que é a pauta desse evangelho, é importante que a gente faça uma visita nesse contexto histórico e cultural da palavra, para que a gente realmente venha entender o porquê da reencarnação, a finalidade e também os mecanismos por quais ela se processa. Porém, nós não vamos se deter nesse conteúdo histórico, mesmo que seja interessante, é um pouco fastidioso. Então, o que nos interessa realmente no Evangelho é o ensino moral que ele nos dá, né? Existe também um detalhe muito interessante desse Evangelho, mesmo que a gente saiba que a pauta dessa noite é a reencarnação, a narração de João, que fala do Evangelho, descortina alguns ensinamentos sobre a ótica espírita. Então a gente vai fazer pequenas pausas no decorrer dos estudos para que a gente venha compreender o contexto profundo do que foi a narração de João. O Evangelho em si, ele também é um Evangelho longo. Então eu achei melhor a gente começar a estudar falando por pautas e descortinando sempre sobre a ótica espírita o verdadeiro significado desse Evangelho. Como a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Boa Nova, no capítulo 3, eu acho que é a lição a Nicodemos, os bastidores desse diálogo de Jesus. Então a gente também vai fazer uma visita nesse livro que descortina, traz uma compreensão até bem mais profunda do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque aqui já tem digamos que seja mais revisado e as palavras estão bem ao nosso alcance. Então vamos ver o que diz o Evangelho, né? Então o Evangelho é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos começar aqui. Olha, vai lá. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos responde, né? Como pode nascer um homem já sendo velho? Pode retornar novamente ao ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus responde, né? Em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ressalta, né? Não te admires de que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra aonde quer que ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Vamos até aí a gente vai descortinando em todo o decorrer da palestra, todo o Evangelho em si, né? Então, se existia uma pedra no caminho a respeito da reencarnação, Jesus a remove completamente nesse diálogo com Nicodemos, né? Há várias passagens na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, onde o conceito das múltiplas existências da alma é evidente. Porém, é somente, né, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, narrado por João, no versículo de 1 a 12, que a necessidade da reencarnação é realmente enfatizada. Porém, não somente a necessidade, mas também os mecanismos por quais ela se processa. Muitos historiadores, né, muitas religiões, muitos historiadores, por não aceitarem a reencarnação, fizeram verdadeiras peripécias. Foi um jogo de palavras para tentar confundir o real
o verdadeiro sentido dessas palavras de Jesus. Então Nicodemos, que era um doutor da lei, Nicodemos era o senador dos judeus, um fariseu. Então é interessante a gente ver que a gente vê no Evangelho de Jesus que mesmo os fariseus reconheciam a autoridade de Jesus. Porque Nicodemos, quando vem ao encontro de Jesus, a primeira palavra que ele utiliza é mestre. E Nicodemos era tido como um mestre em Israel. Senador dos judeus, ele espera o anoitecer, né? É um estudioso conhecido pela sua inteligência porque ele estudava as leis de Moisés. Mas, já no ápice das suas dúvidas, até da sua velhice, ele não entende como chegar, como trazer até si, como ver o reino de Deus. E aí ele espera o anoitecer, né, para não ser reconhecido, já que é um senador, e vai ao encontro de Jesus. Essa narração de João, ela é muito rica, porque o Evangelho, como eu falei, o Evangelho em si, ele fala de reencarnação. Mas quando a gente começa a ler, observa realmente o Evangelho, da narração a cada parágrafo sobre a ótica espírita, existe outros ensinamentos de um Evangelho que fala sobre reencarnação que nos é trazido também. Por exemplo, né, é o contexto linguístico do Evangelho que vale a pena visitar de vez em quando. Por exemplo, quando, né, Nicodemos, João nos narra que Nicodemos espera o anoitecer para ir ao encontro de Jesus, essa atitude de Nicodemos nos mostra que muito se acerca de Jesus no anoitecer de suas almas, porém sem o real compromisso de viver os ensinamentos de Jesus. Então, quantos de nós procuramos Jesus somente no anoitecer de nosso sofrimento? Quantos de nós procuramos Jesus somente no anoitecer de nossas dúvidas e nos esquecemos de viver seus ensinamentos? Nos esquecemos de sentir suas palavras. O reino de Deus se passa pela emoção. Então, que nós não procuremos somente Jesus nesse anoitecer de nossas dúvidas. No livro Paulo Estevão, Estevão nos adverte que Jesus veio até nós para iluminar a noite de nossas almas impenitentes. Nós, seres humanos, nós estamos acostumados a procurar Jesus no ápice de nossas dores, mas não é a regra. Por amor também a gente chega até Jesus. Então, que não procuremos somente Jesus no anoitecer de nossas almas, mas também no aflorar de nossa espiritualidade, guardando em mente realmente essa certeza de viver os ensinamentos, de sentir os ensinamentos de Jesus. Jesus faz esse alerta a Nicodemos, porque Nicodemos, que é um doutor da lei, vem até Jesus e diz: tenho estudado os textos de Moisés, porém não entendo como ver, como chegar no reino de Deus. Então a gente vê que tudo fica muito claro, que tudo passa pela emoção. Nós viemos aqui nessa casa todas as segundas e quarta-feira, recebemos todos os ensinamentos que aqui são dados, mas não é suficiente compreendê-los. Nós precisamos vivê-los, senti-los no dia a dia, levar para a nossa vida a mesma misericórdia que clamamos no anoitecer de nossas almas. Então, voltando ao Evangelho, Nicodemos, esse doutor da lei, né, espera o anoitecer da sua alma e do dia e vem até Jesus. E fala assim para Jesus, né, questiona, né? Tenho meditado a respeito das leis de Moisés, a respeito das leis de Moisés e de suas palavras, mas não consigo entender como conhecer o reino de Deus. E Jesus fala, né? Não basta pensar sobre as leis de Moisés. É necessário sentir o significado dos textos. Jesus dá esse alerta, que tudo se passa pela emoção. Nós vamos nos tornar espíritos didáticos. Muita palavra, muito saber, pouca prática. E Jesus vem e fala, né? Ninguém conhecerá o reino do céu se não nascer de novo. Então, essa resposta de Jesus a Nicodemos é um tanto desconexa,
Porém, Jesus sabe o que se passa na cabeça do velho Nicodemos e ele sabe até que ponto pode dar seus ensinamentos. Porque os judeus, mesmo naquela época, eles já tinham um conhecimento a respeito da reencarnação, da multiplicidade das vidas, das almas. Porque eles acreditavam que Jesus era Elias. Elias viveu 800 anos antes de Jesus. E Jesus faz esse alerta, né? Diz que Elias já havia voltado. E fizeram com ele o mesmo que farão com o Filho do Homem. É quando eles se dão conta que Jesus fala de João Batista. Então, eles já tinham essa certeza, eles já sabiam que certas almas voltariam, mas eles acreditavam na reencarnação no contexto bíblico, no contexto santo. Eles acreditavam que voltariam os profetas, que voltariam os homens santos. O que eles não compreendiam é que a reencarnação abrange um todo. E nem tampouco entendia os mecanismos por quais se dá a reencarnação. É quando Nicodemos faz essa passagem para Jesus, essa pergunta para Jesus um tanto ingênua, né? Quando ele diz para Jesus, mas como pode? Será se um homem velho pode nascer novamente e vir ao interior, ao ventre da sua mãe, nascer novamente? Jesus responde. Na Bíblia diz assim, Jesus fala amém, amém. Nas outras traduções, em verdade, em verdade. Então, deixa bem claro, é como Jesus dissesse sim. É possível. Tem que se nascer de novo. E quando Jesus vem e esclarece a Nicodemos, né? Em verdade, verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito. E ele faz a separação, porque ele adverte, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então esse renascer da água é realmente do parir, do ser gerado mesmo. Porque num contexto cultural, a água, na época dos judeus, era símbolo de vida física. Os judeus tinham a água como simbolizava a vida física. E Jesus, que sempre utilizou os ensinamentos, a mente da época, ele dá o ensinamento a partir daquilo que se sabe. Então ele dá esse alerta. É preciso nascer da água e do Espírito. E faz a distinção. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, Espírito. Então fica muito claro. Ele mostra que a carne produz a carne. O Espírito não nasce com a carne. Ele vem habitar a carne. O que é nascido da água é água, não, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos fica sem entender, porque mesmo que o ensinamento seja claro, e ele responde para Jesus, mas como pode? É quando Jesus fala, mas tu não és mestre em Israel? Como vais compreender das coisas naturais? Vejam bem, olha, Jesus já deixa em ênfase que a reencarnação é um processo natural com reflexo na vida terrena. Como podereis compreender das coisas naturais que te falo? Né? Se és mestre em Israel, como vais entender quando te falo das coisas do céu? E alerta, só se dá testemunho daquilo que se sabe, porém vós não aceita o nosso testemunho. Nicodemos se retira, mesmo sem entender, né, o que se passa. E Jesus, com essas palavras, ele realmente se aprofunda nos mecanismos pelos quais se dá a reencarnação. É necessário, renasceremos pela água, ou seja, seremos gerados novamente. Então fica muito claro que o ensinamento desse evangelho para Nicodemos é realmente esse contexto da reencarnação e os mecanismos pelos quais ela se processa. Outra passagem bem interessante que a gente vai ver que mostra que os judeus tinham esse conhecimento da multiplicidade das almas é quando Jesus vem falar com seus apóstolos, né? E pergunta, né, o que pensam os homens sobre o Filho do Homem? E eles falam, muitos acham que tu és Elias,
que havia vivido 800 anos antes de Jesus. Muitos acham que tu és João Batista. E Jesus vira para Simão Pedro e pergunta: e tu, Simão Pedro, o que pensas tu que sou? E Simão responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, mais uma pausa para a gente compreender esse esplendor de ensinamento do Cristo, né? Porque Jesus vira Simão Pedro e fala assim: bem-aventurado sois, Simão Pedro, pois não foste tu, não foste nem tua carne, nem teu sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. 2 ensinamentos numa só frase. Porque a partir desse momento, Jesus, que está ensinando sobre a reencarnação, ele coloca em ênfase a mediunidade de Pedro. Não foste nem tua carne, nem teu sangue que te responderam isso, mas meu Pai que está no céu. E mostra pura e claramente que reencarnação e mediunidade é um processo natural da vida do homem, da vida terrena. Então, só para a gente compreender isso, né? Então, a gente percebe que o povo, ele já tinha esse conhecimento sobre... Fica muito claro, né? Que essa passagem do Evangelho pura e claramente, Jesus fala sobre reencarnação, os mecanismos por quais ela se processa e a finalidade da reencarnação que a gente vai entender no todo o decorrer desse Evangelho. É interessante que a gente perceba que a reencarnação que está em pauta essa noite é que dá sentido à justiça divina. Porque a reencarnação, ela universaliza a vida. O pobre, o flagelado pode vir para o lugar do rico e o rico ir para o lugar do pobre. O judeu pode passar agora para o lugar do palestino, como do palestino passar para o lugar do judeu. Então a reencarnação, ela tem essa característica forte de colocar em ênfase o amor de Deus pelo ser humano e de universalizar a vida. Porém, essa ideia não agradou muita gente na época. Porque quando Jesus ele ensina sobre a reencarnação, ele derruba vários dogmas. A reencarnação ela é incompatível com as penas eternas. A reencarnação ela é incompatível com o inferno. A reencarnação é incompatível com o purgatório. A reencarnação é incompatível com a venda de indulgências. Com a reencarnação, a gente não vai poder mais comprar um lugar no céu, porque a gente vai ter que voltar, o máximo que a gente vai fazer é alugar. Vamos ter que voltar novamente e responder por nossas faltas, inclusive essa de ter tentado comprar um lugar no céu, querendo entrar na senda do progresso pelo telhado e não pela porta. Então, esse pensamento incomodou muita gente na época, porque a reencarnação ela tem essa característica de derrubar vários dogmas de interesse pessoais da igreja na época. Daí a gente se pergunta, mas por que, se Jesus falou tão claramente sobre reencarnação, por que muitas religiões a negam? É quando a gente obrigatoriamente temos que fazer uma visita no contexto cultural e histórico do Evangelho. Roma, né, perdia o seu poder bélico, porque se expandiu muito. A gente sabe que o que dá a queda de Roma foi essa grande expansão. Então, eles precisavam substituir o poder bélico pelo poder religioso, que já era bastante presente na época. Tanto é que, na época, a figura do imperador, a figura do Papa, fora uma substituição à figura do imperador. A igreja precisava se firmar um tom que é autoridade, e normalmente pelo medo. E começa a impor todas essas ideias de inferno, purgatório e penas eternas. Vamos fazer um raciocínio a respeito disso mais adiante, né? Então, é a partir desse momento que começa a existir os concílios. E um dos mais importantes foi o quinto concílio ecumênico de Constantinopla,
no ano de 535 ou 543. Os historiadores não se metem de acordo. Porém, eles dizem que esse concílio fora fundamental para a questão da reencarnação. Vários temas foram discutidos nesse concílio. E a imperatriz Teodora, né, mulher de Justiniano, ela não aceitava a ideia da reencarnação. Provavelmente deveria ter algumas contas a acertar. E muito persuasiva, como falam os historiadores, né, começa a influenciar Justiniano, que por sua vez influencia o Papa na época, que é Virgílio, para que a ideia da reencarnação fosse banida dos textos evangélicos, ou palavras fossem substituídas. A gente vai entender até o final. Então os historiadores falam que houve uma debandada. Muitos bispos, não aceitando o que foi dito na época, né, resolveram voltar às suas respectivas províncias. E a partir daí, atendendo os caprichos da imperatriz, o segundo concílio é realizado somente com 19 bispos, no quais, eles atendendo os seus caprichos, a ideia da reencarnação é completamente banida dos textos evangélicos. Né? Tentaram apagar com a caneta o que está escrito na natureza. A reencarnação é um processo da natureza. Então, a partir desse concílio, chega o período chamado obscurantismo, onde várias guerras, muito sangue foi derramado em nome de Jesus. A igreja ela precisava se firmar sem o apoio da reencarnação, que não estava de acordo com os interesses da igreja. Com a reencarnação, a venda de indulgências era impossível. Um outro contexto bem interessante que vale a pena lembrar para essa confusão que foi essa tradução da reencarnação são as traduções dos teólogos, que, segundo os interesses da igreja, passam a traduzir a frase de Jesus, quando Jesus diz renascer da água, pelo renascimento do batismo, que seria necessário simplesmente se batizar para obter o salur, né, de Deus. Se é proposital ou não, a gente não sabe, porém, se os teólogos levam em consideração o contexto cultural da época, a palavra água, renascer da água, para os judeus a água simbolizava a vida física. Então não tinha como fazer essa confusão. Porém, não estava nos interesses da igreja que a reencarnação fosse enfatizada dessa maneira. Era preciso segurar o fiel pelo medo, pelas penas eternas. Um raciocínio muito breve pode descortinar isso sem o apoio da reencarnação. Na parábola do jovem rico, quando o jovem chega para Jesus e diz, mestre, tu és bom? Jesus contesta, não. Bom é meu Pai, que está no céu. Então, se Jesus fala que Deus é infinitamente bom, maior que o exemplo que temos na terra a seguir, é impossível admitir que um pai de tamanha bondade possa criar zonas infernais onde seus próprios filhos penarão penas eternas. Não dá para aceitar tal contexto. A reflexão é muito breve, para que a gente venha entender, tudo isso, né? Com todo esse mal entendido, proposital ou não, Jesus faz o alerta. Quando Nicodemos vai embora sem entender um pouco, ele continua as explicações a seus discípulos, falando, né? Então, tanto que tem uma hora que um certo discípulo, depois da sua explicação, fala, entendi. Como se ele tivesse entendido os mecanismos por quais se dá. E é quando ele fala, Jesus fala, mas até tu, sorrindo, porque acha que ele se coloca na posição de Nicodemos. E Jesus alerta, eu vos enviarei um consolador. E, nesse momento, os discípulos se dão conta que futuramente os ensinos de Jesus sobre a reencarnação, até aqueles e outros, seriam mais bem entendidos num futuro próximo. É quando, justamente, no ano de 1857, a doutrina espírita vem à luz, resgatando de volta os ensinos a respeito da reencarnação. Sobretudo, fundamentada nas leis da natureza, fundamentada nos ensinos sérios, no estudo sério do Evangelho e dos escritos do profeta, sobretudo, fundamentada em Jesus.
Então, para a gente não se alongar, esse é o contexto histórico do Evangelho, né? A gente dá uma abordagem, a gente fez uma abordagem religiosa que a gente vai continuar descortinando, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, o contexto histórico só para compreendermos por que tantas outras religiões negam, não aceitam essa ideia de reencarnação, mas como a gente sabe que o ensino do Evangelho que nos interessa é o ensino moral, vamos mergulhar num aspecto filosófico do Evangelho, que é o que realmente nos interessa, é o convite de Jesus essa noite, né? A gente vai entender também, como eu falei, que a reencarnação ela tem essa característica de universalizar, de colocar em ênfase o amor de Deus, que nos concede essa oportunidade, através das inúmeras reencarnações, de revermos nossas faltas. Mas a reencarnação, ela não é um mecanismo. A reencarnação não é um relógio. Deus não está de braços cruzados esperando que o mecanismo do seu relógio trabalhe. A obra é divina. A obra não é nossa. A obra não precisa de nós. Nós precisamos da obra. Então Deus não está lá, de braços cruzados, esperando. Deus é atuante. Como a gente viu no livro da Amália, né? Ela fala, a voz de Deus é peregrina. Eu adoro essa frase. A voz de Deus é peregrina. Ela está em toda parte. Deus é atuante. O amor de Deus é entre nós. Então Ele nos concede, Ele mostra, Ele realmente nos mostra que a obra é dEle. Ele nos envolve, Ele nos redireciona, Ele nos impulsiona, Ele nos apresenta pessoas durante a vida que vai modificar nosso caminho. Então a reencarnação ela não é esse mecanismo, esse relógio que a gente acredita ser. Deus está conosco, em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida. Ninguém está só na reencarnação. Por mais difícil, por mais sofrida que seja, ninguém está sozinho. Ele está conosco, Ele está junto de nós, né? Para entender essa finalidade, tem uma história muito interessante no livro Jesus no Lar, no capítulo 13, que se chama Lições do Mestre, onde Jesus conversa com os apóstolos, com a família dos apóstolos, e ele leva um diálogo com Sara, que é a mulher de Benjamim, criador de cabras. Sara vem até Jesus e fala assim, a ideia de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Contudo, como se iniciar nela? É a dúvida de todos nós, né? Como se iniciar na vida de Deus, no reino de Deus. E naquela época, ele já compreendiu que tudo se passava pela emoção, que realmente se passava pela emoção. Por exemplo, existem pessoas, né, até mesmo no meio espírita, que ainda acreditam que o amor de Deus está circunscrito a planos de luz. Porém, se a gente for analisar, tem até a palestra de Eva 2 semanas atrás, sem entrar no conteúdo da palestra, a chamada da palestra, o texto era há muitas moradas na casa do meu pai. Então, se a gente faz uma análise só dessa frase, a gente já entende que tudo passa pela emoção. Há muitas moradas na casa do meu pai. Várias moradas em uma só casa. Isso equivale a dizer que em qualquer lugar do universo em que se encontre o Espírito, ele estará sempre no reino de Deus, sobre o amor de Deus. Independente da situação em que se encontre a criatura, seja em planos de luz, seja nos abismos das costas terrestres, ninguém retira do ser humano a condição de filho de Deus. Para entender, mesmo na lama, um diamante continua um diamante. Então, para que a gente entenda que tudo passa pela emoção, realmente, tanto que eles já entendiam, ela vem e fala para Jesus, né? Nas pregações da beira do lago,
a gente vê que a Boa Nova nos aconselha, sobretudo, o amor e o perdão. Olha só a emoção passando em primeiro. Então, eles já sabem que é através do amor e o perdão que se traz o reino de Deus para si. Seja na terra, seja em qualquer lugar do universo que se encontre, por isso que nós estamos todos sobre a casa de Deus, sobre a casa do Senhor. Eles não entendiam como se iniciar nessa vida, mas eles já sabiam que através do amor e do perdão, o amor de Deus, o reino de Deus, conseguiríamos trazer o amor de Deus até nós. E aí é quando Jesus faz esse ensinamento muito bonito a Sara, que ele pergunta a Sara, né, mas o que tu fazes? E Sara lhe diz, eu crio cabras. E Jesus pergunta, e o que tu fazes com a cabra? Ela diz, eu tiro o leite, coloco nos cântaros e levo, mas antes de colocar o leite nos cântaros, eu os lavo para que os resíduos do leite anterior não venham azedar esse. Jesus, mais uma vez, com essa habilidade impressionante que tinha de dar seus ensinamentos de acordo com a mentalidade da época, diz assim, a si mesmo se dar com o Espírito. Nós estamos constantemente recebendo as emanações do alto. Porém, para que possamos senti-las, a emoção de novo. Porém, para que possamos senti-las, é necessário que purifiquemos os nossos vasos espirituais. É quando ele fala da gota de orvalho. E ele diz uma gota de orvalho que cai no barro vai formar uma choça de lama. Porém, se essa mesma gota cair em um lírio, vai se transformar num diamante celestial. Então, a gente já percebe que eles têm tem esse conhecimento. A gente vê que a reencarnação ela proporciona realmente o resgate parcelado de nossas faltas. Chico nos fala que devemos agradecer constantemente a Deus por nos proporcionar as inúmeras reencarnações que assim possamos recuperar de forma parceladamente nossas faltas, pois, segundo Chico, nós não suportaríamos o peso completo de nosso karma. Então, a reencarnação, ela é o amor de Deus pelo homem. A reencarnação, ela universaliza a vida. A reencarnação mostra o amor de Deus por todos nós, que nos concede oportunidades inúmeras a rever nosso comportamento. Joana de Ângeles fala que uma das finalidades da reencarnação é controlar nossos impulsos. Que impulsos são esses? Raiva, ódio, desprezo, falta de amor, falta de compreensão, intolerância. Então, a reencarnação, ela é praticamente um buquê de Deus para seus filhos. Deus está sempre nos esperando a dar os primeiros passos em sua direção e nos enviou Jesus a nos segurar a mão, a nos mostrar o caminho, a nos conduzir até Ele. Uma só vida seria impossível rever todas as nossas faltas. Então, é através da senda misericordiosa da reencarnação que vamos trabalhando, que vamos limpando nossos vasos espirituais. Então, a gente percebe realmente que o amor de Deus, ele é atuante. A voz de Deus, ela é peregrina. Ela está junto como nós, como nos fala no Evangelho, quando eles falam para Jesus, né? Que eles dizem que entende, aí um discípulo fala assim, então nós vamos ter que precisar sempre do clima de escândalo, onde um deve morrer porque fez o outro morrer em outra vida. E Jesus fala, não, calma. Recorda-te que o primeiro mandamento de Deus é o amor a Deus sobre todas as coisas. Deus é amor. O amor cobre multidão de pecados. A misericórdia em Deus. Na quarta-feira, passada, quando o Eva nos falou sobre esse evangelho, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu já tinha aprontado a palestra de hoje, eu tive que rever tudo novamente. Para que a gente realmente venha entender a necessidade que é
não de procurar o reino de Deus, mas de trazê-lo para dentro de nós. Já que todo mundo vive em uma só casa, a gente tem essa possibilidade nas crostas terrestres, seja no umbral, seja lá onde for, trazermos o reino de Deus para dentro de nós, até nós. Ele está presente conosco em qualquer lugar. Em Zurique a gente encontra na casa de Jung, um dos grandes psicanalistas da história, uma frase em latim que em português quer dizer invocado ou não invocado, Deus está presente. É o suficiente para entender que a obra é dele. Nós necessitamos da obra e ninguém está sozinho. Então a gente dá para compreender, a gente vê o contexto realmente religioso, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. A gente vai continuar vendo a necessidade de compreendermos esse lado, esse aspecto histórico, o lado filosófico, para que a gente realmente venha guardar em mente o que foi. Nós vamos falar sobre a história de Guilherme, para a gente entender a reencarnação, a finalidade realmente da reencarnação em nossas vidas. A maneira pela qual se processa já fica bem claro. Precisamos renascer da água, como disse Jesus, renascer do Espírito, para que possamos, através dessa limpeza espiritual que fazemos através dos séculos, possamos realmente ter acesso ao reino de Deus em nós, dentro de nós. Não é suficiente se arrepender. Mesmo que Deus, que o amor cobre multidões de pecado, quando a gente se arrepende, seja no mundo espiritual, inevitavelmente temos que rever nossas faltas. Nós vamos continuar em perturbação mental se não reencarnamos para rever aquilo no qual nos levou a planos espirituais da qual não estamos contentes. Então a reencarnação ela é essa senda misericordiosa. Guilherme, pai de família, pai de 2 filhos, né? Um de 12 e outro de 17 anos. Não, um de 12 e outro de 12 anos. Não, de 7 anos. Guilherme é um homem que se sente preparado para ser pai. Ele carrega no espírito a certeza que pode ser pai, que essa missão ele vai cumprir. E Guilherme tem um relacionamento conturbado com o filho mais novo, o filho de 7 anos, né? E ele não entende, porque é sangue do seu sangue, da sua própria carne. E ele não entende por que essa disputa constante com esse filho. Ele tem pelo filho uma mistura de amor e rejeição. E o filho igualmente por ele. Guilherme é desses homens que quer ser pai, que acredita que pode ser pai, e ele passa a procurar, ele quer entender o porquê desse relacionamento. Ele começa a procurar respostas. Lembra que Jesus falou? Procura a verdade e ela vos libertará? Guilherme segue e começa a procurar. Deus auxilia o homem pelo próprio homem. Então Guilherme ele procura ajudas terapêuticas, ajudas psicológicas, ajudas espirituais. Ele quer compreender, ele quer viver em harmonia com a sua família e com seu filho. E numa noite dessa, quando Guilherme utiliza a vontade sincera, através de uma oração, clamando a Jesus que o ajude a convivência com esse filho no qual ele ama e odeia. Guilherme tem 3 sonhos. Importante que a gente entenda, onde um antecede o outro, sempre nesse aspecto regressivo. Então, no primeiro sonho, Guilherme sonha que agora é irmão do seu filho. Eles estão os dois brincando em um campo próximo de uma ponte, né? E quando Guilherme atravessa a ponte, o irmão vai atravessar e a ponte quebra e ele cai na água e começa a morrer afogado. Guilherme, ao invés de salvar o filho, que agora é seu irmão, ele só o observa e o deixa morrer. Guilherme acorda assaltado no misturo de vingança e de culpa, com aquele sentimento de vingança e de culpa, e adormece normalmente. E ele tem o segundo sonho que antecede o primeiro. Nesse sonho, o filho de Guilherme agora é seu pai. E eles vivem um bom relacionamento. Uma família feliz. Até que um dia Guilherme ouve, né, esse que é seu filho agora seu pai, falar para a mãe que vai abandoná-la.
E a mulher entra em desespero. Ela pergunta, mas se tu fizeres isso, eu vou morrer de fome. Como eu vou sustentar as crianças? Mas o filho de Guilherme, que é seu pai agora, não quer saber. E abandona a família. Tanto é que aquilo que a mulher fala realmente acontece. Um dos filhos morre de fome e o amor de Guilherme pelo pai agora se transforma em ódio. Guilherme acorda novamente ressaltado com aquela sensação de angústia, de culpa. E dorme novamente e tem o terceiro sonho que antecede o segundo. Nesse sonho, o casal, agora Guilherme e o filho são marido e mulher. O casal vivem muito bem, mas um casal que leva uma vida conturbada. Eles se amam muito, né? Eles se amam muito, mas brigam demais. Eles não sabem o porquê daquela mistura de amor e ódio. E passam a vida inteira nessa confusão, desencarnam nesse desequilíbrio mental de briga. E agora Guilherme, que vem como pai, decide receber como filho aquele que fora sua esposa, seu pai e seu irmão. Olha o que é o ciclo reencarnatório. Eles já estavam unidos pelos laços do amor, mas eles não conseguiam gerar esse relacionamento. Mas eles se amavam, eles se uniam, ele fora sua mulher, fora seu pai, fora seu filho. E Guilherme, que agora se sente preparado, decide entender essa relação. Seu filho falhou como pai. Ele abandonou a família. E esses laços, essa prisão de culpa e de egoísmo que perseguiu os dois durante todas essas reencarnações, Guilherme atrás com ele, mas agora ele decide, não, acabou. Ele passa a compreender. Ele diz, acabou, eu te perdoo, eu vou te ajudar. O espírito do filho de Guilherme tem a possibilidade de aceitar ou não, ele tem o livre-arbítrio. Mas a gente percebe que muito dessa melhora que se passa pelos dois se passa pelo amor. Olha de novo, Deus é amor. O amor cobre multidão de pecados. Não tem como não entender. Então Guilherme, ele se liberta das algemas que o aprisionaram durante séculos de reencarnações, vivendo no ódio e no egoísmo. Os laços de amor, muitas vezes o verdugo, né? O inimigo, como Jesus fala, basta que eles se reconheçam irmãos, filhos do mesmo Pai, para que Deus afaste dentre eles o clima de escândalo. Então, Guilherme, a partir daquele momento, compreende o amor que ele tem pelo filho, as dificuldades por quais mas ele procura. Ele não só ora. Ele procura ajuda de todos os lados. Ele mostra, ele trabalha pela vontade certa. Eu estou preparado para ser pai. Eu recebi como filho. Por que dessa relação? E o amor vem e os liberta. Muito dessa melhora vai se dar porque as emanações vibracionais do Guilherme para seu filho era de amor e ódio. O espírito do filho sentia. Se Guilherme não tivesse procurado, provavelmente eles voltariam a outra reencarnação para rever esse comportamento. Agora Guilherme passa a emitir para o filho amor e perdão. Como Chico nos diz, né? Na reencarnação, ninguém erra de endereço. A família é a grande escola. Os amigos, muitas vezes, instrutores, nos auxiliam. Então a gente tem essa grande escola que é a nossa família para rever os laços com os quais o amor nos uniu durante toda a eternidade, né? Então, Guilherme, agora pelo amor, se liberta de todo esse ódio e egoísmo, dessa prisão que os dois viveram. A gente vê que a lei de talião, olho por olho, foi revogada por Jesus, que em seguida nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Então a gente reconhece que a reencarnação é a grandeza do amor de Deus para seus filhos.
Negar a reencarnação é colocar em dúvida o amor de Deus. Quando a força do amor orvalhar em nossos corações, construiremos na terra o reino de Deus, por todos nós, a se refletir na natureza, o amor e o perdão. O convite de Jesus para essa noite é o mesmo feito a Guilherme, que possamos viver essa reencarnação em aprendizados constantes com aqueles com os quais compartilhamos nossa jornada, filho, esposa, amigos, trabalho, todos aqueles que nos circundam. O amor de Deus, ele está lá, ele é atuante, como a gente aprende. Ele vai nos redirecionar. Procura a verdade e a verdade te libertará. Então, esse é o convite dessa noite. Esse é o ensino dessa noite. A reencarnação, para nós espíritas, é muito clara. Se nós não acreditássemos na reencarnação, nós não estaríamos aqui esta noite falando sobre o assunto. A proposta é vivê-la, senti-la, dar a mesma misericórdia que clamamos todas as noites. Não é suficiente que venhamos aprender aqui, que venhamos estudar o Evangelho e saímos daqui espíritos didáticos. Se não vivermos no nosso dia a dia tudo aquilo que o Mestre nos ensinou, guardarmos realmente a responsabilidade, o dever de viver os ensinamentos de Jesus. Ele é o modelo e guia, não há outra maneira. Deus enviou até nós o seu Filho sem mácula para nos iluminar a noite, como nos fala Estevão, de nossas almas impenitentes. Procuremos Jesus durante o anoitecer de nossas dores. Procuremos Jesus no anoitecer de nossas dúvidas, porque nós, seres humanos, estamos habituados a procurá-lo pela senda misericordiosa do dor. Abençoada dor que cura. Ela é necessária para que o procuremos, mesmo que não seja uma regra. Mas essa é a nossa condição terrena pelo momento. Nós iremos evoluir. Nós iremos o procurar pelo amor também. Então a reencarnação, com todas as dificuldades que ela nos traz na vivência do dia a dia, ela é realmente uma prova divina do amor de Deus para conosco. Nós ainda temos 5 minutos. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta a respeito, por favor. Nós estamos todos em ensino essa noite, né? Estamos em aprendizado. Então, se algum de vocês quiser fazer alguma pergunta, uma colocação. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar no que Jesus vem nos pedir essa noite, que é o convívio fraterno com aqueles com quais compartilhamos nossa jornada terrena. Vamos louvar a Jesus, vamos nos esquecer dos pedidos e agradecer a misericórdia divina que nos propõe, através da reencarnação, a convivência pacífica com aqueles com os quais os laços inquebráveis do amor nos uniu por toda a eternidade. Que o amor de Jesus possa iluminar nossos corações e nossas almas. Que o amor de Jesus possa iluminar nossas mentes, nos iluminar o caminho. Que possamos sair dessa noite, Senhor, com a Tua palavra de amor e de redenção. Que possamos passar a compreender nossos irmãos. Que nos reconhecemos filho de um mesmo Pai e que Tu possa, pela Tua misericórdia, afastar de meio de nós o clima de escândalo. Jesus amado, louvemos por uma vibração aos nossos irmãos que hoje não puderam aqui se encontrar. Para aqueles que se encontram no leito do hospital, que Tuas mãos de amor, amiga, que os espíritos protetores venham de trazer o bálsamo da paciência,
venham de trazer o bálsamo do perdão e da compreensão, entendendo que provação vencida, bênção de luz. Que assim seja.